Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Meu povo, queria trocar uma ideia com vocês sobre um personagem fundamental para a temporada do Atlético, que é o técnico Odair Hellmann, né? E eu confesso que eu preciso pedir desculpas ao Odair, porque apesar de ter entendido que durante muito tempo ele teve erros tanto de escolha de jogadores quanto erros táticos, eu defendi a saída aqui do Odair. E a saída do Odair representa muita coisa que eu não acredito. Que é a continuidade de um trabalho, que é entender que a fórmula do sucesso de um trabalho é muito mais voltada para um trabalho que ele tem longevidade, não para um trabalho picotado. Eu tô traumatizado com as histórias de técnicos do Atlético nos últimos tempos. Eu tô traumatizado com os técnicos do Atlético no sentido de acreditar que poderia ter uma longevidade, acreditar que poderia ficar por algum tempo relevante e não ficar. E nisso o Atlético vai perdendo identidade, gente. E nisso o Atlético vai perdendo aquela característica clara de um time que parte do trabalho de um treinador. Se você for ver o Felipe Luiz, ele deu uma cara ao Flamengo. Se você for ver o Abel, ele deu uma cara ao Palmeiras. Se você for ver o Leonardo Jardim, ele deu uma cara ao Cruzeiro. E a longevidade do trabalho do Odair, a expectativa é que cada vez mais dê uma cara ao trabalho dele no Atlético e à instituição e à maneira como o time joga. Porque eu acho que se tem um ponto muito claro que o Odair ele tem toda a condição do mundo de ter um longo prazo no Atlético, é a maneira da relação dele com o torcedor. A relação dele com o clube. Isso eu não posso falar de uma vírgula. É um treinador que sabe mexer no anímico da arquibancada, sabe mexer no anímico dos jogadores. Ele é um grande gestor. E pelo grau de envolvimento do Odair no dia a dia do Atlético, é uma figura tão proativa, pensando em construir algo grande no clube, construir um trabalho longevo no clube, e aí partindo muito mais do Odair do que do Atlético, que ele tá ali no setor de mercado, que ele tá ali no setor da preparação física, que ele tá ali no departamento de futebol, que ele tá ali com o presidente. Então, é quase que um manager. E o Odair, ele recebeu o reconhecimento da arquibancada e a torcida do Atlético é extremamente exigente. Mas o Odair recebeu um reconhecimento de alguém que eu não imaginaria que reconheceria o Odair, que é Mário Celso Petralha, que é um presidente que tem um olhar muito adverso em relação aos treinadores. E no momento que alguns personagens da diretoria do Atlético, é muito fácil a gente entender quem são os personagens ao redor do Petralha, gostariam de demitir o Odair conquistou o Petralha, mostrando que o trabalho dele tinha sustentação, apesar dos resultados que não vinham. Apesar dos resultados que frustravam. Apesar dos resultados que faziam o Atlético estar numa posição vulnerável na Série B e que naturalmente isso mudaria conforme as coisas forem desenvolvendo, o trabalho fosse desenvolvido, porque tinha sustentação ali. E a partir do momento que você tem um respaldo de Mário Celso Petralha, você está preparado para ficar por muito tempo no Atlético. Por muito tempo no Atlético. E eu acho que isso é uma grande notícia para um Atlético que merece um técnico de longo prazo e para o próprio trabalho do Odair, que tem um aliado ali que é reflexo da instabilidade de todos os outros treinadores. O Petralha, ele é um personagem que ele acaba tendo a palavra final, e a palavra final no Atlético, ela é instável. E a palavra final no Atlético, ela é inconstante. E a palavra final no Atlético, ela é, assim, sabe, balanceada pra caramba. Então, no final das contas, o Petralha ao lado do Odair é uma grande notícia. E tem outros pontos pra gente começar a falar de campo e bola. Eu acho que o Odair, ele fez algo que vai trazer uma herança, independente se ele ficar até o final da temporada ou se ele ficar daqui a 2 anos, que foi abrir a porta da base. Abrir a porta da base era um movimento que alguém precisava fazer no Clube Atlético Paranaense, independente de qualquer coisa. Era um movimento que alguém precisava ter, e ele abriu a porta para Dudu, e ele abriu a porta para
cara, pra Arthur Dias, ele abriu a porta pra Léo Derek, ele abriu a porta pra Julimar. E essa porta fala muito sobre o que é o Atlético, um clube que precisa revelar, um clube que precisa estar sempre trazendo novo, tá sempre trazendo cenários de melhora, tanto para venda quanto para utilização. Um clube que talvez não tenha tanto poder no mercado, mas tem capacidade de gerar situações que o mercado não pode oferecer, como é o caso de um Dudu, como é o caso de Arthur Dias. Então, assim, fechadíssimo com o Odair nesse sentido. E para terminar, o trabalho dele tá evoluindo dentro de campo, né, gente? Se antes existia uma instabilidade defensiva, hoje o Atlético se defende bem. E não é porque tá 300 minutos sem sofrer gol. Hoje o Atlético se defende bem no sentido de ser uma equipe sólida. É difícil entrar no bloco do Atlético. O Atlético consegue defender bem em linha alta, o Atlético consegue defender bem em linha média. Óbvio que a chegada dos zagueiros é fundamental, mas o time se protege melhor. E quando você começa a se defender bem, desculpa, assim, eu não consigo pensar pequeno. É o primeiro passo pra Série A. O Atlético na Série A precisa ser um time que chega se defendendo bem. E aí você pensa, o Atlético conseguindo subir, efetuando de maneira positiva esse objetivo, check. O Atlético conseguindo fazer com que os reforços cheguem bem na transição de temporada. O Atlético tendo uma boa pré-temporada. Olha como esse trabalho só tende a evoluir. E, ofensivamente, eu acho que o time ele vem ganhando repertório. Ofensivamente, o time vem ganhando repertório. O Atlético ataca bem em transição, principalmente com Viveiros. O Atlético ataca bem mais posicional, conseguiu ressignificar o Zapelli, conseguiu trazer um protagonismo que não existia pro Leozinho, conseguiu botar o Dudu nessa roda. Então, independente do adversário, o Atlético ele tá preparado para enfrentar as defesas, seja em linha alta, seja em linha média, seja em linha baixa. Isso tudo, no final das contas, é um ponto de... de evolução que a gente precisa constatar. Então, é um dos principais personagens da temporada do Atlético, eu não tenho dúvida de admitir isso. Errei em pedir a demissão. Como eu acho que vocês erraram de pedir a demissão de outros que acabaram demitidos e não tiveram sequência. E eu espero que tenha sequência, sabe? Espero que tenha convicção. Espero que o Atlético Paranaense nas suas linhas esteja odairzado ou maizenizado, como vocês quiserem falar. Porque no primeiro momento de oscilação teve gente que queria a cabeça dele. E vocês sabem de quem eu tô falando. E não adianta mentir não, hein? Não adianta mentir não que eu tenho print, hein? Pois é. Tamo junto, forte abraço, é nóis.